Bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia. Abençoe não só o início desse dia, mas abençoe também o início dessa semana, o início desse mês. Que Deus possa sempre estar nos guiando em cada momento, em cada palavra, em cada atitude, que a gente ande no centro da vontade dele, em obediência e rendidos a ele. E que hoje a palavra que nós vamos receber aqui, que com certeza não é acaso, para Deus não há coincidências, exatamente o que a gente precisa ouvir, que ela seja um guia para a nossa vida, que nós nos lembremos dela quando nós estivermos diante de situações que nos façam colocar ela em prática. E antes de iniciar essa palavra que traz o seguinte título: Me ensina a ver com os teus olhos, Senhor. Eu vou contar para vocês por que dessa palavra, por que ela veio hoje no meu coração. Outro dia eu escutei uma pregação, uma palavra, não lembro quem falou, não lembro quando, mas falava justamente sobre nós vermos com os olhos de Deus e não com os nossos olhos. E essa pessoa que eu ouvi falar, ela falava que era muito difícil para ela perdoar certa pessoa, mas que ela entendeu que nós tínhamos que olhar para as pessoas não como nós olhamos, como os humanos olham, mas com os olhos de Deus, com olhos de compaixão, com olhos de graça. E essa palavra veio hoje no meu coração como um sopro do Espírito Santo, dizendo: assim como você lembrou dessa palavra no momento em que isso serviu para você, porque isso serviu para mim, hoje você deve levar ela, porque ela vai servir para alguém, talvez não agora, mas em algum momento, quando você estiver diante de uma situação que você precisa olhar para alguém com os olhos do Senhor e não com os seus olhos, você vai lembrar dessa palavra de hoje. Talvez você nem lembre que fui eu que trouxe ela aqui para você, que Deus me usou para trazer essa palavra aqui, mas você vai lembrar dela. E antes também eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui a primeira vez, te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho na opção todas para não perder nenhuma palavra aqui todos os dias. E se você puder e quiser, também curta esse vídeo, porque assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas que vão ser alcançadas por essa palavra. E a frase profética do dia hoje, para escrever aí nos comentários, escreva com fé: eu decido enxergar como o céu vê e não com os olhos da carne. Essa profecia é muito forte, eu vou repetir para você escrever, decretar aí nos comentários: eu decido enxergar como o céu vê e não com os olhos da carne. Porque os olhos da carne, eles julgam. Nós temos que olhar com os olhos de Deus. É difícil, não é fácil, mas a gente tem que praticar. Nós temos que seguir em obediência a Deus. Há dias em que a gente olha para as pessoas e tudo o que conseguimos enxergar é o que elas fizeram de errado. As suas falhas, os seus tropeços, as suas escolhas ruins, o passado delas, o que elas falaram de nós, o que deixaram de fazer, a forma como nos magoaram. E então algo em nós se fecha. Nosso olhar endurece, a voz interna sentencia: essa pessoa não muda mais. Ela não merece confiança. Eu não consigo mais olhar para ela da mesma forma. É nesse momento que o Espírito Santo, com a sua graça, sussurra: mas e se você olhasse como eu olho? A verdade é que nós fomos ensinados a julgar pela aparência, a pesar o valor das pessoas pelo que vemos externamente, a colocar rótulos com base em momentos isolados, a limitar alguém ao seu erro mais visível. Mas Jesus nunca enxergou ninguém assim. E se nós somos discípulos dele, não podemos continuar enxergando com olhos naturais aquilo que só pode ser compreendido no Espírito. Jesus olhava com misericórdia. Ele via o que ninguém mais via. Onde os fariseus viam pecado, ele via sede de salvação. Onde os religiosos viam contaminação, ele via oportunidade de cura. Onde a multidão via escândalo, ele via um coração querendo recomeçar. Zaqueu era odiado por todos,
um cobrador de impostos, considerado ladrão, explorador, desonesto. Ninguém o queria por perto, mas Jesus olha para ele em cima de uma árvore e diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele não só olhou para Zaqueu, ele escolheu estar com ele. E naquele encontro, Zaqueu devolveu tudo o que havia roubado, porque o olhar de amor de Jesus tem o poder de provocar arrependimento e transformação. A mulher adúltera foi jogada aos pés de Jesus com pedras nas mãos dos acusadores. Todos a viam como uma vergonha, mas Jesus, abaixado, com paciência, escreve no chão e quando todos vão embora, ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. E ele diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus olhou para ela não com base no erro, mas com base na identidade. Ele viu quem ela ainda podia se tornar. Assim também foi com Pedro. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Sabia que ele seria impulsivo, contraditório, inconstante. Mas mesmo assim disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus declarou o destino sobre ele antes mesmo de Pedro tropeçar. Porque Jesus não define ninguém pelo que faz, mas pelo que foi criado para ser. E o que dizer de Saulo, um homem que perseguia os cristãos com fúria, que aprovava prisões, mortes e era temido entre os discípulos. Quando Jesus aparece para ele, ele não diz assassino, perseguidor. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E transforma aquele homem em Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. Agora pensa, quantas pessoas ao nosso redor estão nesse mesmo processo de Paulo, ainda são Saulo aos nossos olhos, mas aos olhos do céu já são Paulo. Só que a gente só consegue enxergar o perseguidor, o erro, a rigidez, a ferida que causaram, o passado que carregam. E com isso, corremos o risco de negar o que Deus está fazendo na vida de alguém, só porque ainda não vemos com os olhos do Espírito. Quantos você já descartou por não saber olhar com compaixão? Quantos você já rotulou como caso perdido, gente difícil, pessoa falsa, egoísta demais? Quantas vezes você deixou de estender a mão, de se fazer presente, de orar por alguém, porque julgou que não valia a pena? E se Jesus tivesse feito isso com você? Se ele tivesse olhado para você no seu pior dia e dissesse: essa aí não tem mais jeito. Mas ele não fez isso. Ele te olhou com graça, com olhos que atravessam camadas, passado, dor, aparência e alcançam o coração. A verdade é que nós não sabemos a história inteira de ninguém. Não sabemos o que aquela pessoa passou, o que ela sofreu, o que viveu dentro de casa, o que ouviu na infância, o que a fez ser assim. E por isso mesmo Jesus não nos chamou para julgar, ele nos chamou para amar, para ver com os olhos dele, olhar com compaixão, falar com mansidão, agir com misericórdia. E confiar que o mesmo Deus que nos transformou pode transformar qualquer um. Quando você olha para alguém com os olhos de Jesus, você não está dizendo que o erro dela é aceitável. Você está dizendo que ela é mais do que o erro. Você não está dizendo que confia nela. Você está dizendo que confia em Deus para fazer nela o que só Ele pode fazer. E é por isso que a Bíblia diz com o amor, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Porque o amor olha com os olhos da fé. Vê sementes onde os outros veem pedra. Vê caminho onde os outros veem muro.
Vê milagre onde os outros veem caos. Hoje, peça a Deus que limpe o seu olhar. Peça para ver com olhos novos. Não é sobre ignorar a verdade. É sobre ver a verdade mais profunda, que cada pessoa é amada por Deus e está em processo. E que você pode ser o canal para que ela volte a enxergar a si mesma como filha, como restaurada, como alguém com futuro. Que você aprenda a ver com os olhos que curam, não com os olhos que ferem, com os olhos que levantam e não os que condenam, com os olhos da graça e não da crítica, com os olhos de Jesus. Amém, amém e amém. Que palavra poderosa, acho que uma das palavras mais lindas que eu já li aqui com vocês e talvez mais desafiadoras, mas eu tenho certeza que talvez essa palavra seja difícil e dura de ouvir nesse momento, que a gente olhe para algumas pessoas e situações que elas nos causaram ou sofrimentos que nos causaram e a gente pense, é impossível aceitar, é impossível perdoar, é impossível olhar para essa pessoa com olhos de compaixão. Mas e será que a gente merecia? A gente não merecia o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós entregando seu Filho para salvar, para nos redimir dos nossos pecados. Ele fez pela graça. E Ele nos convida hoje a olhar com os mesmos olhos que Ele nos olha, olhar de compaixão, porque Ele conhece a nossa identidade, sabe que nós estamos no processo, que nós erramos, que nós carregamos crenças, nós carregamos traumas, que a nossa criação, as pessoas que nos feriram, elas influenciam em como nós somos, nas nossas atitudes, mas para Deus nada é impossível. Que nós possamos olhar com os olhos de Deus para as pessoas ao nosso redor e liberar o perdão mesmo aquelas que nos feriram, porque isso nos faz tirar o peso que não é nosso, que nós não devemos carregar, porque tudo já foi pago na cruz. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, ó Senhor, me perdoa por tantas vezes olhar com julgamento para as pessoas, com dureza, com frieza. Me ensina, Pai, a ver com os teus olhos. Me ensina a enxergar os outros com graça, Pai, com compaixão, com esperança. Me dá um coração que intercede, Pai, e não um coração que acusa. Um coração que ama mesmo quando não entende. Um coração que crê, Pai, mesmo quando tudo parece igual. Leva o meu olhar, Jesus. Me ensina a ver como tu vês. Me ensina a ver o melhor das pessoas. E me ensina a liberar o perdão para quem me feriu, para quem me machucou. Não porque ela merece, mas porque é para o Senhor. Porque para o Senhor, que tudo vê, que tudo transforma, que nada é impossível. O Senhor conhece o coração de cada um e só o Senhor pode julgar. Senhor, te agradeço por esse dia e te peço que nos direcione, que nós possamos andar no centro da tua vontade, em obediência, nesse dia, nessa semana, nesse mês e na nossa vida, Senhor. Nós queremos estar rendidos a ti, é o que nós te pedimos e oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia e não deixe de enviar esse vídeo, esse devocional para alguém que você sentir no coração, lembrar agora, que eu tenho certeza que isso vai fazer sentido e vai, em algum momento, você vai olhar para essa palavra e você vai dizer: agora eu entendi como aconteceu comigo. Amanhã, se Deus quiser, nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.